Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Nesta oitava da Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor, nesta sexta-feira, nós somos convidados a nos colocar diante desta verdade profundíssima, de que Nosso Senhor realmente ressuscitou. Realmente o sepulcro estava vazio quando foram lá as mulheres, depois os discípulos. Realmente o seu corpo foi transformado e dele não se encontrou mais vestígio. Realmente, essa experiência foi feita pelos discípulos na fé. Na fé dos discípulos, eles foram confirmando por essa experiência o que Nosso Senhor tinha anunciado e ensinado, e foram fazendo então desta mesma experiência o grande anúncio de suas vidas e de suas mortes também, porque grande parte deles derramou seu sangue por Nosso Senhor. Nós então estamos nesse grande mistério da ressurreição de Nosso Senhor e convidados assim a refletir sobre como ele deve iluminar a nossa vida. Hoje, mais do que o Evangelho, que é um dos relatos das aparições de Nosso Senhor, dessa vez de João, a terceira aparição, onde Jesus dirige os discípulos a mais uma pesca milagrosa, eu quero convidá-los a lermos e meditarmos no texto da primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, que também tem nos acompanhado nesses dias, no capítulo 4, versículos 1 a 12. Atos dos Apóstolos 4, 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, o que deu início a toda essa contenda, como se refere no início da leitura,
foi a cura daquele paralítico que estava à entrada do templo. E a quem então Pedro, em primeiro lugar, junto com João, enfim, haviam curado em nome de Nosso Senhor, quando disseram: ouro e prata não tenho, disse Pedro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, e aí a vida daquele homem girou, né, um estupor de alegria pela ação da graça de Deus que nele se verificara. Vejam, pois, que isso desencadeou, então, como nós vamos ver ao longo aqui dos Atos dos Apóstolos outras vezes, foi desencadeando, então, toda essa perseguição que era justamente aquela que sofrera Jesus, também agora contra os discípulos. Jesus tinha dito no Evangelho: perseguiram a mim, também perseguirão a vós. É o que nós vemos aqui. E vejam que Deus vai conduzindo as coisas de tal maneira que no final das contas, o Espírito Santo conduz Pedro a que ele faça a leitura adequada, correta e explícita do acontecimento da morte e ressurreição de Nosso Senhor, para aqueles que tinham sido historicamente os que haviam provocado, causado. Sabemos que concreta, profunda, espiritualmente estamos implicados todos nós com os nossos pecados. Se nós quiséssemos a resposta mais acertada à pergunta: quem é o responsável pela morte de Nosso Senhor? Eu e cada um de nós teríamos que dizer: eu com os meus pecados, porque eles foram a causa da morte de Nosso Senhor. A morte de Nosso Senhor foi o preço pela minha liberdade, porque eu era escravo do pecado. Mas, historicamente, logicamente, nós temos aqueles que foram os principais atores desse desenlace, desse acontecimento, concretamente falando. Então, nós trabalhamos com esses dois planos, né? A verdade conduzida e realizada por Deus, com seus propósitos, suas intenções, seu plano salvífico, e os meios históricos concretos que foram aí então envolvidos. E como eles diziam, então, nós temos aqui a ocasião de compreender pelas palavras de Pedro, muito bem colocadas aqui por São Lucas nos Atos, cheio do Espírito Santo, que como que desvela o mistério, ou seja, que manifesta, né, não apenas o fato acontecido, a morte de Cristo por responsabilidade dos chefes dos judeus e tudo mais, a ressurreição como obra de Deus, mas sobretudo as consequências disso. É porque Jesus, morto e ressuscitado, está vivo e continua agindo, que aquele homem, e no nome de Nosso Senhor, aquele homem então pôde finalmente caminhar. E é justamente este milagre, este sinal, aquilo que aponta para aquilo que depois se conclui neste diálogo de Pedro, nessas palavras de Pedro. Pedro cita o texto da Escritura que diz: a pedra que os construtores desprezaram tornou-se agora a pedra angular, aplicando-a a eles, né, aos sumos sacerdotes e tudo mais, justamente mostrando que eles eram o antigo Israel que abandonou o projeto de Deus, porque tinha substituído ele por tradições humanas e tudo mais, porque tinha deixado de escutar a voz de Deus e não acolheram o Cristo, o Messias, quando enviado. E por outro lado, então, aqui ele proclama, e esse é o ponto alto, nós poderíamos dizer assim, ele proclama a salvação em Cristo. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Amados irmãos e irmãs, essas palavras precisam ficar muito bem esclarecidas para nós. Em nenhum outro, ou seja, Cristo recapitulou toda a salvação, concentrou e realizou toda a salvação em si, para todo o gênero humano, porque Ele assumiu a nossa condição humana, porque Ele morreu por todos nós, porque Ele ressuscitou e porque Ele redimiu na sua morte e ressurreição a nossa condição marcada pela miséria do pecado. Então, a salvação se dá por isso,
a vontade salvífica do Pai e a ação redentora do Cristo, pela qual nós temos acesso no Espírito Santo, que é aquele que guia e conduz a igreja e derrama a graça de Deus sobre todos nós. Então, compreendamos bem esse mistério de salvação, compreendamos bem o papel e o lugar de Cristo como único Salvador, como diz São Paulo na carta aos Tessalonicenses, único mediador entre Deus e os homens. Só nele nós encontramos a salvação. E daqui decorre algo muito importante, que é justamente a compreensão de que este único mediador, este único no qual nós encontramos a salvação, no seu nome, ele escolheu e determinou a igreja como instrumento universal de salvação. De forma que, como a igreja sempre falou, é através da igreja que nós vamos alcançar a salvação em e por Cristo, realizada por Ele. Então, nós somos convidados aqui a compreender esse grande mistério, por mais que hoje em dia as pessoas já não entendam mais tanto isso e não consigam compreender ou reunir ideias que parecem, num primeiro momento, contrastantes. Por exemplo, e as outras religiões? Como é que funciona? Bom, as outras religiões, elas podem ter coisas boas, né? À medida que se ordenam para o Cristo e para a verdadeira igreja, que é aquela que foi fundada por Nosso Senhor. E uma vez que isso aconteça, esse elemento de bondade, de uma maneira, vai ordenar aquelas pessoas para Cristo e para a igreja, quando essas pessoas são conduzidas por uma retidão de consciência e de razão, certo? Mas aqui, então, para compreendermos esse mistério de salvação e para entendermos que isso precisa também do nosso estudo, da nossa apreciação. Ouvir essas breves palavras em que o padre não consegue nem discorrer toda a teologia por detrás do fato de Cristo ser o único mediador, do fato da igreja ser um instrumento universal de salvação, é muito pouco. Mas essas verdades não podem deixar de ser ditas, sobretudo no mundo hoje tão confuso em relação às coisas de Deus, tão confuso no que diz respeito à compreensão, o lugar, o papel das religiões e da religião fundada por Cristo, a religião católica e assim por diante. Nós precisamos compreender isso e o nosso ponto de partida é saber o que é de fato a verdade. É esta. Depois, a partir dela, a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando, temos o catecismo, temos documentos da igreja que nos ajudam a compreender tudo isso. E essa salvação é sempre uma salvação pascal, que deve fazer de nós, fazer conosco aquilo que fez com o paralítico, transformar-nos, ou seja, daqueles que não são capazes de caminhar, porque escravos do pecado, em homens que não apenas, homens e mulheres, não apenas caminham, mas fazem do seu caminhar uma exultação, um anúncio e um louvor a Deus, porque ser salvo por Nosso Senhor é algo maravilhoso. Nós já experimentamos essa alegria nesta vida, por mais que marcada por perseguições, e sobretudo na vida eterna, porque a salvação é justamente isso, acolhermos o Cristo como nosso único Salvador e trilharmos este caminho nesta vida para alcançarmos a plenitude da salvação no céu junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos agora rezar pelos nossos irmãos e irmãs que hoje estão de aniversário, bendizendo a Deus pelo precioso dom de suas vidas, rezar também por aqueles que hoje fazem aniversário de vida matrimonial, pedindo que sejam todos abençoados e de modo especial cuidados maternalmente pela Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, e de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro, rogai por nós. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus.